Curvasse a sua cabeça onde você está sentado, em reverência ao Senhor. Senhor meu Deus, estamos na tua casa nesta noite, Senhor, para te adorar, para dar o nosso melhor, Senhor. Pedimos o teu perdão, Senhor, porque somos fracos, pecadores, meu Deus, e sem ti nada podemos fazer, Senhor. Que a tua glória, que a tua unção, Senhor Jesus, que a tua cura, a tua libertação, a tua transformação chegue até esta casa, Senhor. Onde vidas estão aqui, Senhor, sedentas para te ouvir. Onde vidas precisam ser livres, libertas, transformadas, Senhor Jesus. Não estou aqui, Senhor, fazendo a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Aquilo que tu colocou, que o Senhor colocou no meu coração para trazer nesta noite, Senhor. Que seja uma palavra confrontante, Senhor. Que seja uma palavra transformadora, meu Deus, meu Pai. Que nesta noite, neste lugar, Senhor, o Senhor possa brindar a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, Senhor, para não ouvir nenhuma outra voz, mas somente a tua voz, Senhor Jesus. Tira a fraqueza espiritual, Senhor Jesus. Tira o desânimo do meio do teu povo, Senhor. A enfermidade, Jesus. As astutas ciladas do inimigo, Senhor, onde tem vidas, Senhor, sendo presas pelo inimigo, Senhor, que não tem deixado o povo chegar na tua casa, Senhor. Mas hoje, Senhor, libera, Senhor Jesus, uma unção de alegria, Senhor, uma unção de libertação sobre o teu povo, Senhor, o conhecimento, meu Deus, meu Pai, e usa-me, Senhor, conforme tu queres, em nome de Jesus, amém. Nós somos todos embaixadores de Jesus Cristo, né? Onde nós chegamos, nós já vamos colocando a nossa bandeira. Eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu não me curvo para esse sistema, eu não entro no sistema da Babilônia, né? Porque às vezes no trabalho, onde nós andamos, nós somos confrontados, igreja. E nós temos que erguer bem alto a nossa bandeira e declarar que eu sirvo ao Deus vivo, ao Deus que fez os céus e a terra. E declarar que esse mundo não nos pertence. Nós estamos aqui, igreja, mas nós somos peregrinos, forrasteiros nesse mundo. Esse mundo não pertence a nós, porque nós somos o quê? Cidadãos do céu. Você é cidadão do céu? Então levanta a tua mão nesta noite e diga: eu sou cidadão do céu. Jesus deu a sua vida por mim. E a lista dos meus pecados, que estava lá no inferno, Jesus pagou. E por isso eu sou livre para te adorar nesta noite. Amém e amém. O tema da palavra de hoje é: descanse no Senhor, porque Ele cumpre. Vou repetir o tema: descanse no Senhor, porque Ele cumpre. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas o nosso Deus, Ele zela pela sua palavra, e Ele faz aquilo que apraz a Ele. Descanse no Senhor, porque Ele cumpre. Muitas vezes, igreja, nós estamos naquela espera cansativa, né? Oramos, buscamos e parece que a vitória nunca vem. E essa vitória nunca chega. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: confia em mim e eu farei. A palavra do Senhor nos diz nesta noite que o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele não se prende no relógio. E Ele não se prende num calendário também. Então, igreja, se o teu relógio te aprisiona, te deixa prisioneiro, quebre esse relógio. Se esse calendário está deixando você preso, rasgue o teu calendário. Porque a palavra do Senhor, como nós vamos ver, que existe um Deus com D minúsculo. Porque quando eu dou aula para os meus alunos, eu digo: o nosso Deus, que fez o céu e a terra, se escreve com D maiúsculo. E os outros deuses são deusinhos pequenininhos, que até a letra é minúscula. É o Deus desse século, é o inimigo. E o inimigo, ele tem nos aprisionado num calendário e num relógio.
E muitas vezes nós estamos afadigados, igreja, correndo atrás de tanta coisa. Não que seja errado, compre a tua fazenda, compre o teu carro novo, compre a tua moto, o teu cavalo, o que você desejar, mas não esqueça que o que o Senhor prometeu para mim e para você é para toda a eternidade, é para sempre. Então não se prenda nessas coisas materiais, porque aqui tudo vai ficar. E a gente não sabe quem vai desfrutar das coisas que nós vamos deixar nesse mundo. Se preocupa com a tua alma, se preocupa em fazer a vontade do Senhor, porque querendo ou não, o nosso Jesus voltará. Vivemos uma geração doentia, igreja, assombrosa, que as pessoas pensam que Jesus Cristo é entregador de iFood, pensam que vão fazer o pedido lá e Jesus já está lá com a moto entregando o pedido. Não é assim, igreja, é no tempo do Senhor. Mesmo que a gente faça o nosso pedido, não é um delivery que já chega, né? Às vezes a gente pede algo lá no WhatsApp e a gente vai conferir ali, puxa, está demorando, vou ver se eles vão entregar logo. Com Jesus não é assim, igreja. É no tempo dele e não é no nosso tempo. Deus prometeu a Abraão um filho. E Abraão creu na promessa. E o que Sara fez? Sara riu porque ela não acreditou. A palavra do Senhor diz que eles já estavam mortos, né? Mortos, que eu digo no sentido físico. Ele com 75 anos e ela também não poderia gerar filhos. Mas mesmo assim, Deus vem e fala. Deus fala com Abraão, você terá um filho. E Deus vê que Sara ri. Mas Sara, rindo ou não, e muitas pessoas ficam endemonizando Sara a rir, mas se eu recebesse uma promessa, ou você que já passou da idade, que teria um filho, nós também iríamos rir, né, igreja? Porque não seria possível, né? Porque as mulheres, ela tem um costume todo mês, né? E quando para o costume da mulher, é difícil gerar. E Sara provavelmente já não tinha mais aquele costume da mulher que que só tem adultos menstruar e ter filhos. Sara, ela já não podia mais. Mas mesmo assim, Deus fala com Abraão e viu que Sara riu. Abraão estava ali conversando com Deus e nem tinha percebido. Mas Deus falou para ele, a tua mulher está rindo. E ele disse, puxa, eu estou aqui falando com o Senhor, eu nem sabia que ela estava rindo. E Sara riu. Então o negócio era sério mesmo, né? Nós não devemos ser presos a esse tempo. É o inimigo que nos aprisiona. E Deus nos dá a eternidade. Deus é o Rei dos séculos. Jesus não se prende ao tempo, mas Ele está aqui tirando eu e você desse tempo, dizendo, se aquieta, se acalma, corra atrás das suas coisas, mas não fique com o teu coração totalmente ligado nessas coisas, né? Procure fazer a tua casa, comprar as suas coisas, mas busque ao Senhor. Então, lá em Romanos 4:17, a palavra vai dizer assim, que o Senhor chama à existência as coisas que não são como se já existissem. Como está escrito, por Pai de muitas nações se constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Agora vamos ler o 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Nessa versão, igreja, está dizendo que eles estavam amortecidos para gerar, já não era mais possível. Quando Abraão tinha 75 anos, não era possível. E com 99 anos, igreja, muito menos. Então, numa outra
tradução vai dizer que eles estavam necrosados. O que é necrosado? Morto. Morto. Necrosados, tanto Sara quanto Abraão estavam necrosados. Mas Deus, ele não voltou atrás. Quando Deus falou que ele seria pai, ele foi pai. E que pressa é essa, igreja, que nós temos? Às vezes nós pedimos para Deus e está demorando 3 semanas, 1 mês, 1 ano, 2 anos, e a gente fica ali insistindo. Imagine Abraão, que esperou 25 anos para que acontecesse isso. Então, igreja, se o meu milagre, o teu milagre acontece em 1 ano, 2, 3 ou 9, eu até vou citar ali que eu orei para a conversão do meu marido 9 anos. 9 anos de jejum, 9 anos orando, e hoje ele está aqui na casa do Senhor. Então valeu a pena, igreja. Vale a pena orar, vale a pena buscar ao Senhor, né? Aqui está a bênção dentro da igreja. E eu até vou falar na presença dele que quando eu aceitei Jesus, ele falou bem assim: puxa, agora ficou difícil, você é esposa de Cristo. Eu falei: para a honra e para a glória do Senhor, esposa de Cristo. E ele até tirava um certo sarro, né? Mas hoje ele entendeu e a oração teve efeito. 9 anos de luta, 9 anos de busca, mas para a honra e para a glória do Senhor, ele está aqui, igreja. Então continue clamando, continue buscando por aquele filho, aquela filha, o irmão, a irmã, o pai e a mãe que não estão na casa do Senhor. Continue buscando. Então a palavra diz que eles já estavam necrosados, mortos, mas mesmo assim Deus deu a ele um filho. Abraão creu com esperança, não com a esperança da terra, mas com a esperança de Deus. Quem prende a gente ao tempo é o inimigo. E Paulo, escrevendo uma carta aos Coríntios, 2 Coríntios 4:4, a palavra vai nos dizer assim: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Então, igreja, quando o pregador e a pregadora vêm aqui na frente, não é com o intuito de pegar no pé de ninguém, não é com o intuito de falar isso ou aquilo para ofender ou criticar um irmão ou uma irmã, mas aquele que vem pregar a palavra do Senhor vem com responsabilidade de trazer aquilo que o Senhor quis. Eu quero dizer para a igreja que eu já tinha essa palavra preparada há algum tempo, e eu fui falar com o Senhor o que pregar nessa noite. O Senhor falou que essa seria a palavra pregada. Gostaria que o irmão voltasse o versículo lá, para dizer que, nos quais o Deus desse século. Então a Bíblia, ela é bem clara. Deus está escrito ali com um D minúsculo. Esse Deusinho aí, sabe o que pode ser o nosso Deus? O nosso dinheiro, o nosso esposo, a nossa esposa, os bens materiais, os nossos filhos, eles podem se tornar um Deus, mas um Deus minúsculo, um Deus pequeno, porque o nosso Deus, ele é grande e se escreve com um D maiúscula. Então o inimigo nos aprisiona nesse tempo, mas eu quero dizer para mim e para você que a palavra veio nessa noite. Não se prenda ao calendário, não se prenda a um relógio. Deus é o contrário, a proposta dele é mais para frente, é para toda a eternidade. Jesus, ele não nos prende nesse tempo. Muitos dizem, nós somos do século 21, mas nós somos peregrinos, igreja. Então tem pessoas que dizem assim: eu me visto assim, a moda do século 21. Igreja, nós não somos desse século, nós somos eternos, nós vamos morar na glória, e tudo que acontece aqui não é para mim e para você. Então quando alguém dizer para você, você pertence a esse século, corrija, diga: não, eu não sou daqui, eu estou passando por esse mundo,
mas eu vou viver a eternidade com Deus, porque eu sou cidadã do céu. Essa palavra que você tem que ter na tua boca para responder. Deus nos promete a eternidade. Ele vai nos receber com novas vestes, com um novo nome, e lá nós vamos descansar. E o Senhor está falando que há pessoas que têm o coração ainda preso nesse tempo. E o Senhor quer deixar você livre nessa noite das obrigações, livre dos pensamentos, para adorá-lo, para buscar. Não que você tenha que deixar tudo, mas que você lute tentando realizar as suas coisas, mas não esmoreça, não perca a fé e confie no Senhor. Continue confiante. Jesus é eterno, Ele é imortal. Jesus nessa noite pega pela mão e diz: vem passear comigo na eternidade. Quem quer viver com Jesus na eternidade? Eternidade é para sempre, igreja. Não é 50, 60, 70, 80 anos. É para todo o sempre vivermos na eternidade. O Senhor diz que Ele garante a nossa eternidade. As pessoas estão preocupadas com a aposentadoria, né, com a aplicação no banco, com a Ibovespa, pagando planos e isso e aquilo. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: corações inquietos, nervosos, descansem, porque eu sim garanto a eternidade para vocês. O que eu tenho para vocês é eterno. Fiquem na minha presença, descansem. Não fiquem inquietos por alguma coisa. Jesus diz para mim e para você que o projeto dele é eterno. Antes da fundação do mundo, eu estabeleci a tua trajetória, o Senhor está falando nessa noite. Que Ele conhece toda a trajetória minha e toda a tua trajetória. Ele sabe o que vai acontecer daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 50 anos, 100 anos, porque Ele tem um pensamento eterno. Eu quero dizer, igreja, que sempre que eu oro por todos, eu peço para que Deus coloque em cada um de nós a mente de Cristo, o coração de Cristo, porque assim nós não ficaremos apreensivos com as coisas desse mundo, mas com as coisas do Senhor, porque é vontade do Senhor salvar, é vontade do Senhor libertar, é vontade do Senhor que a igreja dele saia e vá pregar a palavra, como o irmão Adilson falou ali no começo, né? Deixar tudo e ir fazer a vontade do Senhor, para que mais vidas tenham acesso a esse Deus maravilhoso. Às vezes as pessoas pensam assim: eu tenho 30, 50, 70. Eu quero dizer para você, igreja, mesmo que você tenha 1000 anos, Deus está pegando você no colo como uma criança. Não importa a idade que você tem, Deus está consolando a sua alma nervosa nessa noite. Você está correndo muito e dizendo que não tem paz, não tem sossego, que precisa de muitas coisas. Mas o Senhor diz apenas uma palavra para você: o que eu tenho para você é eterno e vale a pena. E eu farei o que me apraz, porque 1000 dias para Deus é como um ano, e um ano como 1000 dias. Ele não está preocupado com esse tempo. Lá em Salmos 39, no versículo 4, 5 e 6, a palavra diz assim, faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. O quanto nós somos frágeis, né, igreja? Esses dias aí me deu uma gripe e eu fiquei 14 dias com gripe, igreja, bem mal. 2 dias de atestado e o remédio não fazia efeito e eu tinha perdido o apetite, já me encontrava fraca. E se aquela gripe persistisse, igreja, eu vi que eu não era nada, porque nós não somos nada, igreja. Quem se julga alguma coisa é egoísta, porque nós não somos nada, mas nós servimos a um Deus que é grande e maravilhoso. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem
por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. 6. Tem mais um? Não? Então, o Senhor diz para nós que nós não passamos, de simples seres humanos. Tem muitos hinos aí que dizem que nós somos de bronze, que nós somos de platina, e só falta dizer que nós somos eternos, e nós não somos, igreja. Nós somos como a grama que cresce e é pisada. E assim somos comparados também à erva, que cresce e seca e se acaba. Então os discípulos chegaram até Jesus e falaram de Abraão. Ah, mas Abraão a isso, Abraão aquilo. E Jesus disse assim, grande coisa, antes que Abraão existisse, eu sou, o Senhor falou. E também os discípulos falaram do inimigo das nossas almas, que vem atormentar as pessoas. E Jesus disse assim, eu vi ele cair do céu, eu estava lá, e eu estava lá em cima, quando o inimigo das nossas almas caiu do céu. Jesus disse, eu estava na fundação do mundo. Então, não importa se eu tenho 10, 20, 30, 100 anos de igreja, isso não importa para o Senhor, porque hoje o Senhor está aqui confrontando a ordem cronológica, a ordem do relógio e a ordem do calendário. Ele está quebrando a igreja. Se o relógio aprisiona nós, vamos quebrar esse relógio. Se o calendário está aprisionando as nossas vidas, vamos rasgar esse calendário. E Jó também, quando passou por aquelas coisas, ele quis montar um tribunal com Deus. E Deus pergunta para ele, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Então o Deus que tudo fez e que tudo sabe, falou para Jó, onde você estava quando eu fundei a terra? Nossa vida, igreja, é um sopro, tá? É como se fosse uma vela acesa. Se alguém assoprar, se acaba ali. A palavra do Senhor em Salmos 94 vai dizer assim, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Então, todo esse povo, que veio antes de mim e depois de mim, antes de você e depois de você, para o Senhor, 1000 anos é como um dia e 1000 dias como um ano. Salmos 102, 11. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Quantas pessoas, que nós conhecemos na juventude, quando somos crianças, a gente acompanha aquela pessoa e de repente a gente se depara com ela e se assusta, o quanto aquela pessoa envelheceu. Mas se aquela pessoa envelheceu, eu e você também envelhecemos. E o mesmo susto que a pessoa dá em nós damos a ela também, Porque a palavra diz que nós somos como a erva e vamos secando, Até quando a pessoa vai ficando mais idosa, ela vai diminuindo, ficando pequena. Até isso acontece. Porque nós somos o quê? Como a erva. Comparados à erva, o Senhor nos compara. Salmos 102, 12. Nós não aguentamos muita coisa na igreja, mas o Senhor constrói um muro, e o muro de Jeová, esse sim nos defende. Nos defende das ciladas do inimigo, nos traz saúde e nos traz paz. Salmos 102, 12. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não é como eu e como você, uma erva que seca e se vai. O nosso Deus, ele permanece eterno. Isaías 46, 7 e 8. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar?
toda a carne é erva. Vou repetir, igreja, porque se tem alguém se achando, olha só o que o Senhor diz, toda a carne é o que? Erva. E toda a sua beleza como as flores do campo, né? Então nós conhecemos aquele rapaz, aquela moça bonita na juventude, né? E quando vai ficando mais velho, vai perdendo a beleza. É como a palavra diz ali, e toda a sua beleza como as flores do campo. Tem pessoas, né, que colocam lá no perfil do WhatsApp, já está com 50 anos, né? Tipo eu com 50 aí, colocar uma foto com 17. Vai dar uma diferença, né, igreja? Quase que nem dá para dizer que é a mesma pessoa, né? E tem pessoas que colocam lá a sua fotinho de 12, 13 anos e já estão aí com 60 anos, né? É claro que se vai olhar aqui, vai olhar ali, totalmente diferente, né, igreja? Ainda quando não colocam aqueles negócios que muda a aparência, né? Como que chama aquilo? Photoshop, né? E melhora, dá uma melhoradinha aqui, uma melhoradinha ali, e daí fica, né? Show de bola. Mas e quem procura um namoro pela internet também, né? Coloca uma melhor foto lá e quando vai ver, na realidade não é tudo aquilo, né? Propaganda enganosa, né, igreja? É isso. Então nós somos como as flores, né? Aos poucos vamos perdendo a beleza. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o quê? O hálito do Senhor. Na verdade, o povo, o que o povo é? Erva. O povo é erva. Então, igreja, né? O cabelo cai, o dente cai, a pele fica esfuringada, né? Nós vamos diminuindo. E então Abraão, lá com 99 anos, diz para Sara assim: Sara, minha filha, já compraste a chupeta para o nosso filho? Já convidou as suas amigas para o chá de fralda? Quantos anos Abraão tinha? 99 anos, igreja. Ele já devia estar, né, bem bangueirinha, né, falando até assopradinha assim. E a Sara, né, prepara tudo para o chá de fralda. E quem passou e escutou a conversa de Abraão pensou: ô velho louco, você vai ter filho com essa idade aí? Você está fraco, né? Está fraquinho já, não consegue mais nada. Mas Abraão diz assim: louco não, é porque eu tenho uma promessa. A promessa que o Senhor me dará um filho. E Abraão creu naquela promessa e a promessa se cumpriu. Então o nosso Deus é um Deus que quando manda uma promessa, ele manda colocar no outdoor bem alto, bem, com letra bem grande aquilo que ele vai fazer. Porque ele não manda deletar e ele não apaga a promessa dele, porque se ele falou, ele cumpre. Então ele coloca em letras grandes para todo mundo ver a promessa. Eu murcho, você murcha, mas a palavra que está com ele no trono, todo dia ele vela por ela. Todo dia o Senhor está cuidando da palavra dele, da promessa dele na minha vida e na tua vida. Tem crente que já se esqueceu da promessa. Alguém teve uma promessa e já se esqueceu? Não. Nós devemos lembrar das promessas do Senhor, porque ele vai cumprir. Tu eras um menino, uma menina, né? Quando o Senhor prometeu. E hoje já estás de cabelo branco, diz o Senhor. Mas aquilo que eu falei, eu vou cumprir, diz o Senhor. E você vai cantar um novo cântico. E você vai dar um culto de louvor a Deus. Mas às vezes na igreja tem um zombeteiro lá que fica zombando da promessa do Senhor. Ah, isso nunca vai se cumprir. Ah, isso está demorando. Porque Deus não está agindo. Mas olhe para o alto, igreja, porque é de lá que vem a tua promessa. É lá do alto que vem a tua vitória. Moisés no monte Horebe, na sarça ardente. Deus fala com Moisés e Moisés pergunta: quem és? E Deus diz: eu sou Abraão, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu vi a aflição do meu povo e eis que estou descendo para livrar o meu povo. E o povo do Senhor perecia por
430 anos. E o Senhor Deus desceu e deu vitória para o povo dele. Então, a palavra do Senhor se cumpriu. Porque Deus cumpriu a promessa dele para Abraão e vai cumprir a promessa também na sua vida. Creia. Se o Senhor falou que ia salvar a tua casa, Ele vai salvar. Se Ele falou que salvaria o teu filho, tua filha, teu irmão, teu esposo, tua esposa, continue confiando, igreja, porque Ele vai fazer. A promessa do Senhor vai se cumprir, porque Ele tem compromisso com todos aqueles que estão na casa do Senhor. E o Senhor diz mais nessa noite, que Ele tem compromisso com a minha descendência e com a tua descendência. Porque aquilo que o Senhor está fazendo não é só para mim, igreja. É para o meu filho, é para os meus netos e por aí vai. Há pessoas que viverão e verão a promessa do Senhor se cumprir. E a galeria da fé nos diz que Moisés e Arão, eles não entraram na terra prometida, mas outras pessoas entraram. E eu digo para você nesta noite que as promessas do Senhor vão se cumprir, ainda nós estando nesse mundo. Você crê dessa forma? Né? Vamos crer dessa forma, que nós estaremos aqui para ver o acontecer de Deus, o agir de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso meio. A promessa que Deus fez ao nosso pai, à nossa mãe, ela está de pé. Aquele filho, aquela filha que ainda não aceitou o Senhor vai trazer nesta noite. O Senhor está dizendo que Ele vai trazer, que a promessa vai se cumprir no teu filho, na tua filha, na tua parentela. E você vai cantar ao Senhor um cântico de vitória. Embora o mercado gospel diz que é aqui e agora, né? Só que nós sabemos que não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. O Senhor diz para você: tranquiliza a tua alma, tranquiliza o teu coração, porque eu sou Deus que faço, eu sou Deus que prometo e que cumpro. E o Senhor trará à tona as promessas que Ele fez na minha vida e na tua vida. Você crê que pode ser assim, igreja? Então, agradeça esse Deus maravilhoso com uma salva de palmas, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.